Mas cuidar do coração exige um pouquinho mais do que isso. É por isso que o Dr. Silvio Jopato está aqui conosco, justamente para a gente entender, neste período de frio, né, ainda estamos no outono, daqui a pouco entra o inverno e a gente vai ter que tomar mais cuidado ainda. Doutor, mais uma vez, repetindo e sempre bem-vindo. Muito obrigado, sempre estar aqui com vocês é uma delícia, até pela receita de hoje. Mas é sempre muito bom estar na sua companhia e dos espectadores também. Doutor, quando a gente fala de cuidados com o coração, tem algumas coisas que valem como regra para todas as pessoas. Quais são essas suas orientações? Que inclusive o senhor já deu aqui, independente de ser frio, etc. Essa seria uma regra geral para cuidados com o coração? As pessoas, a gente tem que entender que o coração é um órgão bastante robusto, mas muito sensível. E ele precisa de cuidados, né? Ele nos acompanha desde o começo da vida até o último batimento. Ele é o último órgão a nos deixar. E tratar ele com carinho, cuidar dele com carinho é muito importante. Isso exige cuidados médicos, mas principalmente da própria pessoa, né? Nós temos que ter hábitos saudáveis, nós temos que procurar uma vida saudável, praticar atividade física, alimentação saudável, para que a gente possa ter uma vida melhor. E isso traz benefícios para o nosso sistema cardiovascular como um todo, não só o coração. E, evidentemente, aquelas pessoas que, apesar de fazer isso tudo, pode acontecer, essas pessoas desenvolverem ao longo da vida problemas de saúde, como a hipertensão, o diabetes, o colesterol, a obesidade, enfim, são doenças que agridem o sistema cardiovascular, são fatores de riscos para as doenças cardiovasculares. Essas pessoas têm que redobrar a atenção, porque elas estão sob o maior risco. Mas você não ter nada não significa que você não necessita cuidar do coração. Precisa. Com os hábitos de vida, com a prática de atividade física, com alimentação saudável e ter uma vida familiar, social, equilibrada, agradável, porque isso tudo, o estresse, a alegria, ajuda o nosso coração. O estresse complica o nosso coração. Então, uma vida regrada de boas coisas, né, regada com boas coisas, nos dá mais saúde, mais longevidade, mas principalmente qualidade de vida. Eu acho que isso é muito importante. E o que é interessante, essas são as regras gerais mesmo, a boa alimentação, prática de exercícios físicos, água, que eu estou fazendo aqui agora, tomando bastante água, mas nós estamos entrando num período agora de inverno. E algumas pessoas que às vezes até têm o hábito de fazer tudo isso, muda por conta do inverno. E é isso que nós queremos mostrar para vocês, a partir de todo o conhecimento e expertises dentro da especialidade dele, né, como cardiologista, quais são as orientações e cuidados que temos que ter com o nosso coração nesse período do inverno. Presta atenção. Doutor. Olha, Rita, o que acontece? Aquilo que você colocou no começo da nossa conversa, sobre os cuidados sempre com o coração, agora no inverno ele muda. No verão nós temos que tomar cuidados também, porque existem algumas situações no verão que também expõem o nosso sistema cardiovascular a riscos. Mas vamos falar do inverno, está bastante frio esses dias, ainda mais com chuva, a sensação térmica é menor ainda. E o frio impõe ao nosso organismo a necessidade de manter calor. Nós somos animais de sangue quente e nós temos que manter a temperatura do nosso corpo dentro de uma faixa de normalidade. Com o frio, aumenta a perda de calor para o meio ambiente. Em contrapartida, o organismo tem que lançar mão de alguns mecanismos para ou perder menos ou produzir mais calor. Perder menos calor, como que ele vai diminuir a perda de calor? Fazendo com que o sangue se afaste da periferia. Por isso que a gente fica com as mãos brancas, né? A face, fica mais gelada. Isso, os vasos fica mais gelado, os pés, os vasos da periferia se contraem,
para desviar o sangue mais para a região, para a circulação central. Com isso, nós diminuímos a perda, a troca de calor entre o nosso sangue e o meio externo. Mas isso tem um preço. Essa vasoconstrição, os vasos se contraem, e isso impõe ao coração um esforço maior. Então, ele agora, por conta do frio, está trabalhando mais pesado. Aquelas pessoas que eu falei, hipertensos, diabéticos, colesterol alto, obesos, pessoas com antecedentes familiares, tem que se cuidar mais, tem que se proteger, tem que se agasalhar, evitar exposição ao frio excessivo para que a perda de calor, essa vasoconstrição, seja menos intensa e a sobrecarga para o coração também seja menor. Da mesma maneira, a produção de calor. Nós temos que aumentar a nossa frequência cardíaca, nós aumentamos o nosso metabolismo para produzir mais calor, para manter a temperatura. Isso também sobrecarrega o coração. Portanto, os cuidados agora, eles aumentam com a alimentação, em se proteger, evitar a exposição ao frio intenso. Eu vejo muitas vezes, andando de carro, nas pistas de caminhada, algumas pessoas com roupas tão leves e a gente até dentro do carro, né? E muitas pessoas, eu até já perguntei uma vez para uma amiga minha, eu falei, mas você não vai pegar um casaco, não vai pegar nada? Ah, não, depois começa a andar e esquenta. Mas não é um choque a pessoa começar com frio e aí ela começa a caminhar, ela começa a aquecer, só para não carregar a blusa, que muitas vezes dá até para amarrar na cintura, ela ficar exposta a esse frio e aquecendo o corpo e o coração. O que é esse contraste? O senhor falou que nós vamos perder calor para o meio ambiente. Num caso desse, de uma prática de um exercício físico, mesmo que seja uma caminhada, a pessoa deve se aquecer com roupas ou não? Existe uma técnica, né, de se autoproteger. Então, quando a pessoa vai se expor uma atividade ao ar livre num dia frio, ela deve sim iniciar a atividade física com roupas adequadas para evitar a perda de calor. Então, são roupas que vão protegê-la do frio externo, diminuindo a perda de calor. Na medida que a pessoa vai se aquecendo e aí a temperatura vai subindo, evidentemente você vai tirando essas roupas, vai diminuindo a quantidade de agasalho. Existem roupas especiais que você não precisa fazer isso, mas para a gente, para a população geral, que vai praticar com os seus agasalhos, sim, ela pode ir tirando o seu agasalho na medida que ela ganha calor, que ela vai sentindo calor, e a mesma coisa, na hora que ela vai diminuindo a atividade física, ela volta a se proteger do frio. Então, essa mudança, essa passagem da fase de agasalhado, né, é comum você ver atletas que saem para a rua, eles saem todos agasalhados, com capote, com touca, roupas adequadas, e na medida que o tempo vai passando, ele vai diminuindo isso. Isso é o normal, porque a temperatura do corpo vai subir e nós temos que trocar calor com o meio ambiente. Então, o que para a população geral, para quem não é atleta e que quer e que faz atividade física, procurar os horários onde a temperatura seja não tão frio. Então, procurar horários com temperaturas mais agradáveis. Deve se proteger as extremidades, em especial, mãos, orelhas, para quem é careca, a cabeça, meias, porque é por onde nós perdemos muito calor. E na medida que você vai praticando atividade física e a sua temperatura vai subindo, você pode sim ir diminuindo a quantidade de agasalhos e da mesma maneira, o inverso, na medida que você vai diminuindo a atividade, terminar com alongamento e se agasalhar de novo e voltar para casa. São cuidados básicos. Em um dos momentos da nossa conversa, o senhor falou sobre manter a temperatura corporal adequada. Qual é essa temperatura? Porque o senhor falou que nós somos animais de sangue quente, né? Existe para o ser humano uma temperatura, olha, essa é ideal? Sim. O nosso organismo, ele gira em torno de 36,5 graus, com alguma variação para cima ou para baixo, tá?
Quando você atinge acima de 37 graus, então nós entramos no estado subfebril, acima de 37,5 já inicia o quadro febril, 38, 39, e você entra na faixa da hipertermia, acima dos 40, 41 graus, assim como abaixo dos 36 nós entramos na hipotermia. Também não é infrequente ver provas de natação, por exemplo, em águas de mar aberto, né, águas abertas, em que em dias muito frios o atleta sai e imediatamente as pessoas correm para agasalhar ele, porque ele sai com a temperatura mais baixa. E a hipotermia, a temperatura baixa, também é perigosa, porque a gente faz muita vasoconstrição e isso aumenta muito a sobrecarga sobre o coração. Então nós trabalhamos dentro de uma faixa bastante estreita de normalidade e o que o nosso organismo tem mecanismos de controle, ou para fazer a temperatura subir ou para fazer a temperatura descer, para que ela permaneça dentro dessa faixa de normalidade. Eu conheço uma família que todos eles têm menos de 36 graus. Todos eles não, a grande maioria das pessoas dessa família tem menos de 36 graus. E descobriram isso agora, principalmente no período da pandemia, que cada lugar que chegava, que apontava para o pulso, etc., estava com menos de 36, 35,8, alguma coisa, sempre. E a pessoa começou a ficar cismada. E essas pessoas têm problema de hipotermia. Assim, se qualquer friagem começam a tremer, Sim. a tremer, isso nesse período pode ser muito pior. Então elas devem se agasalhar mais, se aquecer mais. Uma equivalência, para traçar um paralelo, imagina uma pessoa que no seu dia a dia viva com uma pressão arterial de 9/6. Ah, é muito baixa. Não, para aquela pessoa não, porque ela não sente nada, ela executa todas as atividades dela normalmente. Então ela não tem pressão baixa, ela tem a pressão normal para ela. Quando essa pessoa se expõe a um ambiente muito quente, um banco, um ambiente fechado, com muitas pessoas, uma sauna, essa pessoa vai passar mal. Porque logo a pressão dela vai abaixar, vai ficar mais baixa do que esses 9/6 e aí os sintomas vão aparecer. Então o limiar para aparecer o sintoma de uma pressão baixa para essas pessoas é mais fácil do que para outras. A mesma coisa a temperatura. Ela está dentro da faixa de normalidade, mas vamos chamar assim no limite inferior. Qualquer mudança para baixo disso, a sensação térmica de frio dela vai ser maior do que as outras pessoas. Então ela vai ter que se agasalhar, ela sente mais frio do que os outros. Então ela precisa se agasalhar mais, se proteger mais do que uma pessoa que vive com seus 36 graus e meio. Talvez ela não tenha tanta essa percepção. Tem alguma relação desse frio que a pessoa sente ou o calor que a pessoa sente com a pressão arterial? Não, em relação ao frio, não. Uma pessoa pode ser, por exemplo, ter uma temperatura mais baixa e ter uma pressão alta? Não existe uma correlação de temperatura e a pressão. Não. São coisas, características fisiológicas distintas, né? Doutor, e apesar de não estarmos aqui incentivando ninguém a beber nada no inverno, é um período que as pessoas bebem líquidos mais quentes e, às vezes, com álcool para se aquecer, né? Às vezes num vinho ou outra bebida. Qual é o prejuízo para o coração, se há algum, da pessoa ingerir algum tipo de álcool ou líquidos muito quentes? Você tocou numa pequena pergunta, você tocou em vários aspectos importantes do que nós estamos falando. Primeiro, no inverno nós temos uma tendência a ingerir menos líquido. As pessoas, nós procuramos menos o líquido e é hora que nós temos que procurar muito líquido. Por quê? Nós não ingerindo líquidos, nós desidratamos. Nós passamos por um estado de uma desidratação relativa. A gente não percebe, mas o nosso sangue percebe. Ele fica mais viscoso. Então veja, o coração já está sobrecarregado com a vasoconstrição. Então ele tem que bater mais forte para vencer essa resistência. A pressão sobe e isso aumenta o risco cardiovascular. Ele tem que aumentar a frequência cardíaca porque ele precisa produzir mais calor, e aumenta a taxa metabólica, aumenta a frequência cardíaca, sobrecarga para o coração. Você desidratando, o sangue fica mais espesso, ele fica mais viscoso, mais sobrecarga para o coração. Então nós juntamos três coisas aí
que expõe o coração a um esforço maior, predispondo ao risco de um infarto naquelas pessoas que têm maior risco, os hipertensos, os diabéticos e assim por diante. Mudamos um pouquinho o tema, líquido alcoólico. É importante que as pessoas saibam que não há limite seguro de consumo de álcool. Ah, o vinho faz bem para o coração? Nós não temos evidências científicas cabais que você deva consumir vinho para alcançar saúde cardiovascular. Isso é um perigo, porque você pode estar estimulando a pessoa ao consumo do álcool e ela se tornar uma dependente química do álcool, que é muito pior do que ela não tomar o vinho e deixar o sistema cardiovascular dela e cuidar do sistema cardiovascular dela de outras maneiras mais eficazes. Então, transferir para o vinho a responsabilidade de cuidar do seu sistema cardiovascular não é uma boa, porque você vai prejudicar o seu fígado e o seu organismo como um todo. Então, não existe limite seguro de consumo alcoólico. E quando a gente fala consumo alcoólico, a gente fala de todas as bebidas. Todas. Tem gente que fala assim, ah não, no inverno eu não tomo cerveja gelada, só cerveja quente. E aí toma um tanto. Quer dizer, o problema é o mesmo. Álcool, quente ou frio, é sempre álcool. Então, ele vai ter, os efeitos vão ser os mesmos. O que muda entre um tipo de bebida e o outro é a quantidade de álcool presente por ml. Então, o vinho é 13%, 13,5%, você vai ter 13 gramas de álcool por cada 100 ml de vinho que você tomar. A cerveja é em torno de 4,5, 5. Você vai ter em torno de 4,5 a 5 gramas de álcool por 100 gramas, por 100 ml. A mesma coisa o uísque, em torno de 40, cachaça, 40 graus. Então você vai ter 40 gramas de álcool. É o mesmo álcool, é um açúcar, engorda, o vinho engorda tanto quanto a cerveja, porque é um açúcar, o álcool é um açúcar, ele é um carboidrato e vai produzir os efeitos do excesso de carboidrato, igualzinho. E o efeito deletério do álcool sobre o nosso organismo é o mesmo. É lógico que as quantidades vão ser diferentes, mas o efeito é o mesmo, o dano para o nosso organismo é o mesmo. Aí eu vou fechar com uma pergunta, já que a gente está falando de bebidas e colocamos o álcool aí também. Tem muitas pessoas que fazem o quentão e o vinho quente nesse período de festa junina com suco de uva e usando gengibre, cravo, canela. Eu acho que é válido, né? Acho que são receitas bem saudáveis. Mas alguns gostam de colocar um vinho doce no vinho quente ou gostam de colocar a cachaça ou a pinga no quentão. Diluído em água e etc. Mesmo assim, o senhor acha melhor não... O que acontece? Essas misturas, elas são aquecidas, então boa parte do álcool acaba sendo evaporado, porque o álcool evapora mais rápido do que a água. Então, uma boa carga, parte dessa carga de álcool vai evaporar. Porém, o álcool que ainda estiver ali vai ter o mesmo efeito. Quente ou frio, com fruta ou sem fruta, com gelo, é a mesma coisa. A mesma coisa. Doutor, deixamos de falar algo importante dentro do nosso tema hoje, dos cuidados com o coração nesse período do inverno. Olha, acho que nós fizemos uma abordagem bastante ampla, bastante rica. Acho que a mensagem que fica para as pessoas é que nós devemos nos cuidar sempre. A cada estação do ano, os cuidados mudam. Né? Então, agora estamos no inverno, então esses são os cuidados. Os cuidados com a saúde, com a qualidade de vida, com a prática, não deve parar de fazer atividade física por causa do frio, deve encontrar horários mais adequados e se proteger. Se protegendo não tem problema nenhum, tem que fazer atividade física. Os cuidados alimentares e evitar se expor a situações de risco, consumo excessivo do álcool. Isso tudo acaba trazendo prejuízos no longo prazo e que a gente pode evitar. Então, acho que nós abordamos de uma maneira bastante variada e diversa os cuidados que as pessoas precisam ter. Não abandone o seu coração, não abandone o seu sistema cardiovascular, independente da estação do ano. Cuide bem dele sempre. Olha que delícia! E uma das coisas que o doutor falou, gente, se hidratar. Aí eu faço assim em mim.
Mas fica aqui a dica para mim, para você, para todos nós, que a gente possa beber muito mais água, muito mais líquidos agora no inverno. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Muito obrigada mesmo. Gostamos muito quando o senhor vem. Eu agradeço demais. É sempre um prazer. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu gosto de praticar medicina, mas eu gosto de informar as pessoas. Porque eu acho que a cada vida que a gente preserve com mudança simples, é um ganho que não tem preço. E olha, aqui a gente está em festa, mas não vamos festejar com nada alcoólico. Não é só por causa da dica do doutor.